Em nome de Jesus. Fazer uma breve oração, irmãos, para nós darmos início, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, nós oramos, nós louvamos ao Senhor Jesus, e neste momento nós vamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, Jesus, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, nossos olhos, para compreender a Tua palavra, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, que nosso coração possa estar aberto, Senhor Jesus, aberto para receber a semente, Senhor Jesus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, estou aqui como um canal, como um instrumento, Senhor Jesus, para ser usado pelo Senhor Jesus. Que eu não venha falar nada de mim aqui, Senhor Jesus, mas tudo o que o Senhor falou, Jesus, tudo o que está escrito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Amém, irmãos? Acharam? Lucas, capítulo 11, versículo 21. Amém? Ouço ainda barulho de folhas. Lucas 11, versículo 21, diz assim: Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Se vier, porém, outro mais forte ou mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus bens. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, em busca de descanso, mas não acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, Jesus estava falando aqui, no contexto aqui, que ele estava expulsando demônio, né? Ele estava expulsando um demônio. Então Jesus vem trazendo essas palavras aqui. E, irmãos, olha só, aqui no 21 e 22 novamente. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, em segurança está tudo o que tem. Se vier, porém, outro mais forte, mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus. Então veja, meus irmãos, quem aqui é o mais valente? Porque dentro de nós, irmãos, antes de Jesus, antes de nós conhecermos Jesus, de nós recebermos a palavra, de nós crermos em Jesus, dentro de nós, irmãos, dentro de nós havia um espírito. Dentro de nós, irmãos, o espírito imundo estava dentro de nós. E a palavra nos ensina que quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós cremos em Jesus, o mais valente chega, o mais forte chega, e ele arranca, ele tira o que estava dentro de nós, o espírito imundo. Então Jesus, irmãos, Jesus,
ele chegou em nossas vidas. Jesus, o mais valente, está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E a palavra nos ensina, irmãos, a palavra nos ensina, vamos lá em João 4, irmãos. Vou ler aqui brevemente. João 4, 23. Evangelho de João 4, 23. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Então veja, meus irmãos, antes de Jesus, o povo achava que a adoração a Deus era em um lugar específico. Era em um lugar específico, no monte, no templo. Mas Jesus nos mostra que a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então veja, meus irmãos, a obra que Jesus fez em nossas vidas. O homem não consegue adorar a Deus sem que o Espírito Santo esteja em nossas vidas. Porque como um homem carnal, um homem mundano, vai adorar a Deus, se não está andando em espírito, se não tem uma vida em espírito? Então Jesus, ele precisou tirar aquele valente, ele precisou tirar aquele espírito imundo das nossas vidas. E em João 14 ele fala, que viria sobre nós o Espírito Santo, o Consolador. E hoje, irmãos, nós cremos, nós confiamos que o Espírito Santo está sobre nossas vidas. Não é como nós louvamos agora há pouco, já está sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas, irmãos. E é em espírito, irmãos, e é na verdade que nós adoraremos a Deus. Não tem outra forma. Eu não posso viver uma vida mundana, uma vida na carne, uma vida de pecados. Assim nós não estaremos adorando a Deus. Porque é em espírito e em verdade, como nós lemos, que nós adoramos a Deus. Os irmãos creem, é o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina uma vida totalmente diferente. Jesus, quando chega com as suas palavras, as palavras do Pai, Ele nos ensina uma vida, um caráter totalmente diferente. Se antes lá fora, irmãos, nós andávamos de um jeito, com Jesus é diferente esse jeito. Com Jesus a caminhada é diferente. As obras são diferentes. As palavras, os pensamentos são diferentes. Porque agora há dentro de nós um outro Espírito. Um outro Espírito. Que ele testifica que somos filhos de Deus. A palavra nos ensina lá em Romanos que o Espírito que está dentro de nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, a nossa vida, depois que nós conhecemos a Jesus, tem que ser uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Nós não podemos mais andar segundo a nossa carne, segundo os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Porque essas vontades e desejos, irmãos, embora tenham desejos bons, vontades boas que não são pecados, mas, irmão, a carne nós não podemos confiar. A carne nós não podemos confiar, irmãos. Se nós
se nós confiarmos a nossa carne vai nos enganar, a nossa carne vai nos levar para o pecado e a nossa carne vai nos condenar. Então, irmãos, a nossa vida agora é espiritual. Olha só, vamos lá em Gálatas. Vamos lá na carta aos Gálatas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos acharam? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da... Não cumprireis o desejo da vossa carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que? Então veja, irmãos, a nossa luta diária, constantemente, é o Espírito se opondo contra a carne. É a carne se opondo contra o Espírito. Então a minha vida, o meu andar tem que ser no Espírito. Quem eu tenho que alimentar mais, irmãos? Quem eu devo alimentar mais, o Espírito ou a minha carne? O Espírito. Porque a carne, irmãos, a carne não aproveita nada. A carne, irmãos, aqui são os pecados, são as vontades e desejos que nos levam para a condenação. Nós devemos sim comer, nos alimentar, para essa carne levantar todos os dias e trabalhar. Isso sim é uma coisa. Agora, alimentar a carne, o que seria alimentar a carne, irmãos? Os pecados. São aquilo que me faz pecar. Se eu tenho alguma fraqueza, eu não posso confiar na minha carne. Se a minha fraqueza, irmãos, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se a minha fraqueza era olhar alguma mulher na rua, fraqueza nos olhos, então eu devo, irmãos, eu não devo confiar na minha carne. Então eu tenho que fortalecer, alimentar o meu espírito, para que quando uma mulher estiver passando na rua, eu não venha dar atenção, eu não venha virar meus olhos. Então eu devo alimentar mais o que? O meu espírito. Para que essa vontade, esse desejo da carne, eu não venha satisfazer, eu não venha cumprir. Porque a minha carne quer isso. A minha carne quer o pecado. Porque o pecado é bom, né, irmãos? O pecado é bom, mas nos leva à condenação. Então Jesus nos chama para, como a palavra nos ensina, né? Para nós mortificar, para nós crucificar, pegar a nossa cruz e crucificar a nossa carne a cada dia, andando após Jesus. Então não é fácil, irmãos, eu crucificar a minha carne. É dolorido. É dolorido eu deixar vontades e desejos que são bons aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus só vão nos atrapalhar, só vão nos condenar. Naquele dia, se nós continuarmos com essas vontades, esses pecados, naquele dia, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Jesus vai se apartar de nós e vai nos lançar no lago de fogo. Então a nossa vida, irmãos, olha só,
Versículo 16 novamente. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Então veja, irmãos, a lista dos pecados é grande, né, irmãos? Mas Paulo, ele fala que ainda existem coisas semelhantes a essas. Ainda, irmãos, não é porque não está escrito o pecado aqui que eu devo fazer, porque Paulo falou, ó, tem coisas semelhantes a essas. Então, por exemplo, irmãos, tem coisas boas assim, a palavra nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, tem coisas boas, irmãos, que aos olhos das pessoas, do mundo, é uma coisa boa. Segundo a sociedade, é bom fazer. Mas se atrapalha eu orar, se atrapalha eu estar em comunhão com os irmãos, se atrapalha na leitura, de eu pegar a palavra para ler, se atrapalha de estar nos cultos, irmão, isso é um pecado, isso não é bom. Diante de Deus, não está sendo bom, porque te atrapalha, não está te deixando buscar a Deus, não está te deixando, permitindo orar, ler a palavra. Então, irmãos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então também pode ser um pecado, coisas boas. Então, irmãos, Jesus quer que nós venhamos dar frutos do Espírito. Se nós estamos andando em Espírito, nós temos que dar frutos do Espírito. Novamente, 22, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então não tem nada que repreenda essas coisas. Se eu não tinha amor, se eu estou andando em espírito, agora eu vou ter amor com o meu próximo, com a minha esposa, esposo, com o meu irmão, eu vou ter que ter amor. Se antes eu não tinha amor, se eu desprezava o meu próximo, e eu ou melhor, se eu amava mais aquele que estava ao meu lado, próximo, e aquele que estava distante de mim eu odiava, isso não é o amor de Deus, não é o fruto do Espírito. Porque Jesus, irmãos, Ele amou a todos. Ele amou a todos. Porque a palavra nos ensina que Ele morreu por nós ainda nós sendo pecadores. Então eu devo amar. Esse é o fruto do Espírito. Alegria, paz, olha só, a paz. A paz é difícil, né, irmãos? A paz é difícil. A paz de eu ter paz com meu semelhante, com um colega de trabalho, com meu familiar. Então, pode falar, irmão. Exatamente. O mundo tem uma paz. Mas essa paz não é a que Jesus veio nos dar.
Eu dou-vos a minha paz, mas não como o mundo a dá. Então Jesus veio nos trazer esse fruto que Jesus quer que gere em nossas vidas, é a paz dele, não é a paz do mundo. Não é aquela paz que é por um período de tempo. Recentemente, esses dias, o presidente Donald Trump, ele conseguiu a paz. Mas antes disso, aquele povo estava em guerra. E antes disso, eles estavam em paz. E antes disso, eles estavam em guerra, veja, irmãos. Então é uma paz momentânea. Vem a paz, depois vem a guerra. Vem a paz, depois vem a guerra. E Jesus quer que essa paz seja para sempre. Seja para sempre. Então a paz com o meu semelhante deve ser para sempre. Se o meu semelhante falhar comigo, Jesus nos ensina o perdão. E eu devo trabalhar a paz com o meu irmão. Devo perdoar e devo ter paz com o meu irmão. Glória a Jesus, irmãos. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, às vezes, irmãos, esse domínio próprio é onde nós devemos dominar os impulsos, as vontades da nossa carne. Então, irmãos, voltando, se eu alimento mais o meu espírito, com certeza, irmãos, nós vamos dominar a nossa carne. Porque quem vai estar mais forte, quem vai estar cheio, fortalecido é o nosso espírito. Então eu devo alimentar mais o nosso espírito, para que isso, irmãos, os pecados, irmãos, que nós tínhamos antes, os pecados, as tentações que querem fazer nós pecar, nós não venhamos trazer isso para fora novamente. Nós não lemos lá, irmãos, em Lucas 11, que o espírito mundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, secos, mas, irmãos, ele quer voltar. Esse espírito imundo, ele quer voltar. Ele quer voltar para a sua casa. Só que se esse espírito imundo, se esse espírito imundo acha essa casa vazia, ele vai trazer mais, irmãos. Ele vai trazer outros 7. Então são 8. 7 piores. E a palavra fala que o estado daquele é pior do que o primeiro. Então, irmãos, se nós não permitirmos que o Espírito trabalhe, o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, se nós não permitirmos alimentar o Espírito, irmãos, é capaz de o Espírito mundo voltar, irmãos. É capaz de nós abandonarmos a comunhão, a igreja, se nós não estivermos aqui, buscando o Senhor Jesus, buscando o revestimento, buscando as armaduras de Deus, para lá fora, irmãos, para nós suportarmos os dias maus. Os irmãos entendem? Que é necessário que nós venhamos mais alimentar o nosso espírito do que a nossa carne. Então é necessário, irmãos, estarmos em comunhão com Deus todos os dias, buscando a Deus todos os dias, orando a Deus todos os dias, para que o fruto, as obras, venham ser de Deus, os frutos venham ser de Deus. Vamos lá em João, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. João. Espera aí, irmãos. João 15, né, irmãos? O irmão Cláudio. João 15, né, que fala da videira? Isso. João 15. Olha só, irmãos. Isso é sério, irmãos. O que nós vamos ler é sério. Olha só. João 15, versículo 1, irmãos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta.
E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dará muito fruto. Sem mim, nada podeis? Sem mim, nada podeis? Então, irmãos, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus a gente não tem condição de vencer o pecado. Nem o menor dos demônios que seja. Ele sendo um átomo menorzinho, a gente nem enxerga. Irmãos, sem Jesus a gente não consegue. A gente não consegue vencer nossas vontades, os desejos, os pecados, vencer este mundo, as fraquezas, vencer os vícios, vencer o diabo, os demônios, os principados, as potestades. Sem Jesus, irmãos, a gente não entra no céu, não entra no seu reino. Então, nós precisamos de Jesus, irmãos. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Ele vai cortar, irmãos. Se nós não damos frutos, Jesus corta. Jesus corta, irmãos. Porque Ele quer, irmãos, que Ele quer que nós damos frutos. E se nós darmos frutos, irmãos, Ele vai nos limpar para que nós venhamos dar mais. Então quer dizer o que, irmãos? A palavra nos ensina que no começo, a gente no começo da nossa carreira cristã, a gente vai nos alimentando do leite racional. E depois a gente vai nos alimentando de mantimento sólido. É isso, irmãos. Então no começo ali, você vai dando fruto, se alimentando do leite racional. Depois Jesus está vendo que você está crescendo, Ele vai te limpar, vai te alimentar de mantimento sólido para que você dê mais fruto. Em nome de Jesus, irmãos. Então Jesus, irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que a vontade de Jesus não é nos arrancar fora, não é nos cortar dele, porque é ao contrário disso. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Jesus não quer perder ninguém. Jesus não quer perder ninguém. Ele quer que o homem, as pessoas venham dar frutos. Mas eu pergunto para os irmãos, quem é que vai ter esse esforço de dar fruto? Somos nós. É nós, é obrigação nossa darmos frutos. É obrigação nossa perseverarmos, empregarmos força, porque o reino, como diz a palavra, o reino dos céus é tomado por esforço. Sem esforço eu não alcanço o reino. Sem esforço, irmãos, eu não vou conseguir perseverar. Eu trago um exemplo para os irmãos, são os atletas. Assim como a palavra nos ensina. Aquele que é atleta, irmãos, ele se abstém de muita coisa para conseguir o prêmio, para conseguir uma medalha, um troféu. Ele se abstém, irmãos. Aquele que é bem sucedido, irmãos, aquele que é bem sucedido na vida, ele se abstém. Às vezes, muitas vezes, da família, deixa esposa para trabalhar, estudar, para conseguir ser alguém na vida. Os atletas, eles se regram, não se alimentam de qualquer coisa, não saem para se divertir muitas das vezes, eles se abstêm. E nós, irmãos,
nós cristãos não é diferente, irmãos. Nós temos que nos abster, nós temos que deixar a nossa velha vida. Nós não podemos, quando a gente aceita Jesus, nós não podemos, é claro, irmãos, tem aquele ditado, né? Vou ver se eu lembro aqui. Jesus, ele aceita, o irmão me corrige aí, irmão Cláudio. Jesus, ele te aceita, ele te chama do jeito que você está, mas ele não quer que você permaneça do jeito que você entrou. Tá certo, né? Então Jesus não quer que você permaneça da mesma forma que você entrou lá atrás. Não quer, irmãos. Te transformar. Jesus quer te transformar, te santificar. O que é santificar? O que é a palavra santo, irmãos? É te separar. Jesus quer te separar, irmãos. Nós somos santos, irmãos. Os irmãos, o mundo fala, né, ó o santinho ali, ó o santo ali, mas não é aquela palavra, não é aquele adjetivo mesmo. A palavra santo, irmãos, é separado. É separado do mundo, separado dos pecados. Os irmãos entendem? Nós somos santos. E Jesus quer nos transformar a cada dia. Quer nos santificar a cada dia, quer nos tirar do mundo a cada dia. Porque ele disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, nós não devemos mais andar segundo o mundo, amar o mundo. O nosso amor agora é do Pai. Amém, irmãos? O nosso amor é do Pai. Então Jesus nos chama, irmãos, voltando, ele tirou de dentro de nós aquele que era valente e chegou o mais valente. O Espírito Santo, irmãos, Jesus está dentro de nós, trabalhando. E vai de nós, irmãos, querer que ele continue trabalhando. Versículo 16, já leio lá. Então, vai de nós, irmãos, querer que Jesus continue trabalhando. Porque Jesus, irmãos, ele é o que mais quer que nós sejamos salvos. Ele é o que mais quer. Agora eu quero, o irmão quer, as pessoas do mundo querem. Então, nós temos que querer, irmãos. Nós temos que perseverar em pregar força. Empregar força, irmãos. Se você está precisando de ajuda, se você não tem força, irmãos, comunique os irmãos, peça oração, comente as suas fraquezas com os irmãos, mas não é com qualquer irmão. Tem irmão que já está fraco, aí você vai comentar com aquele irmão fraco? Não, comenta com os irmãos que estão à frente dessa obra, com irmãs fortes, para te ajudar, para orar por você. Então veja, irmãos, não tem desculpa. Jesus nos dá o escape. Tem irmãos para ajudar. Se você não tem força, busque ajuda para os irmãos orar. Então veja, irmãos, Jesus é o que mais quer nos salvar. Versículo 16, João 15. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Jesus, irmãos. Então, irmãos, não fomos nós, primeiramente, que escolhemos a Jesus, veja. Foi Jesus que nos escolheu. Olha que glória, irmãos. Jesus, o Espírito começa falando conosco, nos chamando para os cultos, nos chamando para ler sua palavra, nos chamando para orar, nos fazendo meditar, que sem Ele nós não conseguiremos. Então Jesus nos chamou primeiro. Jesus nos escolheu primeiro. E Ele nos escolheu, nos chamou, irmão, para darmos frutos. O cristão, irmãos, não pode dar fruto. O cristão, tem uma palavra lá em Tiago. Vamos lá para nós.
para nós encerrarmos. Tiago, deixa eu achar aqui, irmãos. Tiago 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tiago 2, versículo 14, irmãos. Todos acharam? Diz assim: Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu posso trocar aqui a palavra obras, irmãos. Mas se não tiver frutos, pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Então veja, irmãos, se eu creio em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, mas acompanhado dessa fé não tiver obras, não tiver os frutos, que proveito tem? Que proveito há nisso, se eu tenho fé, mas não tenho frutos? É o que a palavra nos ensina. É aquele que confessa Jesus somente por lábios. Somente por lábios. Ô fulano, você crê em Jesus? Creio, eu acredito em Jesus. Eu vou nos cultos. Mas não é você que está... Mas eu vi você ali falando uns palavrão. Mas eu vi você ali no pecado. Então, irmãos, a fé, quando eu creio em Jesus, quando eu tenho fé em Jesus, as obras, ela acompanha essa fé. Os frutos, ela acompanha essa fé. O fruto vem. Então, o cristão que não tem fruto é que não foi transformado ainda. O cristão que a gente olha assim e não vê o fruto, ainda não foi separado ainda não foi santificado. E o que quer dizer? É falha de Jesus? Não é falha de Jesus. Não é falha de Jesus. A pessoa não buscou. A pessoa não está orando. A pessoa não está vindo para os cultos. A pessoa não está em comunhão com os irmãos. É culpa de Jesus, irmãos? Não. Não é culpa de Jesus. A transformação vem. Jesus quer nos transformar. Jesus quer que nós venhamos dar frutos. Jesus quer nos santificar. Mas eu preciso ir até Ele. Eu preciso empregar força. Então veja, irmãos. Eu confesso para os irmãos que não é fácil, realmente não é fácil buscar a Jesus, porque a gente leu, irmãos, a carne está todo o tempo lutando contra o nosso espírito. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer ir para os cultos. A nossa carne não quer amar. Só quer amar aquele que às vezes dá alguma coisa em troca. A nossa carne não quer perdoar. A nossa carne quer guardar o rancor, quer alimentar a mágoa, a amargura. Então veja, irmãos, a nossa carne é contrário a tudo aquilo que Jesus prega. A nossa carne é contrário contrário ao Espírito. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós não devemos confiar na nossa carne. A nossa vida agora é no Espírito. Se eu estou na carne, irmãos, eu não estou adorando a Deus. Eu não estou, qual é a palavra? Agradando a Deus, se eu estou andando na carne. Então eu devo andar em espírito
e em verdade, na verdade. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. E que nós possamos empregar força, porque realmente não é fácil, irmãos. Não é fácil para mim, não é fácil para o irmão, eu acredito. Porque nós passamos pelas mesmas aflições, irmãos, lutas, fraquezas. Às vezes a fraqueza no outro não é a minha fraqueza, mas é uma fraqueza. E nós devemos, irmãos, exortar cada um dos irmãos, um ao outro, orar um pelo outro, porque não é fácil, irmãos. É luta todos os dias. Mas se sem Jesus já é difícil, irmãos, né? Se com Jesus já é difícil, irmãos, eu não posso abandoná-lo, né? Nós não podemos parar de empregar força. Amém, irmãos? Vamos pregar força em nome de Jesus. Vamos orar? Os irmãos podem se levantar e vamos agradecer a Deus, orar pelos nossos irmãos.